Você já sentiu que quanto mais você gasta com seu coleiro, menos ele canta? Tem criador que está matando o próprio pássaro sem saber, achando que está fazendo um favor para o bicho. A verdade é que o manejo errado é um veneno silencioso que destrói o fígado e a fibra do seu pássaro antes mesmo de você perceber. Se o seu coleiro está encruado, triste ou parou de cantar do nada, o erro pode estar bem na sua frente. E eu garanto, o quinto erro que vou te mostrar hoje é o que separa os criadores de elite daqueles que só passam vergonha na roda. O primeiro erro, e talvez o mais comum em qualquer criadouro, é o que eu chamo de o veneno disfarçado de fartura. O criador quer ver o coleiro bem e o que ele faz? Enche o porta-vitamina de semente preta, compra aquela mistura cheia de girassol miúdo ou sementes oleosas e acha que está dando um banquete. Mas deixa eu te falar uma verdade que dói. Coleiro não é trinca-ferro e muito menos papagaio. O sistema digestivo desse bicho é feito para processar gramíneas, sementes leves. Quando você entope a gaiola de semente gordurosa, você não está alimentando, você está sobrecarregando o fígado dele. Sabe aquele pássaro que começa a ficar com a quilha do peito seca, mas a barriga está inchada e amarelada? Isso é gordura no fígado, o famoso peito seco por má nutrição. O criador vê o bicho ficando magro no peito e, no desespero, dá mais comida gordurosa, achando que ele precisa sustentar. É aí que o pássaro morre. O excesso de lipídios trava o metabolismo. Um coleiro com fígado atacado não tem disposição para cantar, não tem fibra para disputar território e, na primeira friagem que pegar, ele cai, porque a imunidade foi para o ralo. Outro ponto perigoso são as famosas vitaminas milagrosas de bico. O camarada chega na loja, vê um frasco colorido prometendo que o coleiro vai cantar em 24 horas e taca aquilo na água. É um bombardeio de vitamina sintética que o bicho não consegue filtrar. Você está criando um pássaro ou está tentando fabricar um robô? A vitamina real do coleiro vem do manejo. É o milho verde na medida certa, é o pendão de capim marmelada colhido no dia, é a braquiária fresca. O criador do interior sabe que no mato o coleiro não acha suplemento de laboratório, ele acha semente nativa. Se você quer um pássaro saudável, pare de tratar a gaiola como se fosse um buffet de festa. A base tem que ser o painço de boa qualidade, o verde, o branco, o milheto e o alpiste, que é o que dá energia sem matar o fígado. Se você continuar nesse erro de querer anabolizar o bicho com comida pesada e remédio de bico sem necessidade, o seu coleiro não vai durar 2 temporadas. Ele pode até cantar agora, mas o preço vai chegar na hora da muda e ele não vai ter força para trocar de pena. Mas olha, o problema não para na comida. Existe algo que muitos fazem à noite que desliga o motor do pássaro de um jeito que você nem imagina. Esse aqui é o erro que limpa o canto do coleiro e o criador fica sem entender o porquê. Muita gente trata o pássaro como se ele fosse um membro da família que assiste novela ou fica no celular. O camarada chega do serviço cansado, acende a luz da sala, liga a televisão no último volume e a gaiola do coleiro está ali, pendurada na parede, do lado de tudo isso. O bicho está com o olho aberto, estressado, recebendo aquela luz branca direto na retina às 10, 11 horas da noite. Deixa eu te explicar uma coisa técnica, mas do jeito simples que a gente vê na prática. O coleiro se guia pelo sol. O relógio biológico dele é controlado pela glândula pineal. Quando o sol se põe, o organismo do bicho começa a produzir melatonina e a baixar a temperatura para ele descansar e recuperar a fibra. Se você mantém a luz acesa, você está dizendo para o corpo do pássaro que ainda é dia. Sabe o que acontece? O nível de cortisol, o hormônio do estresse, sobe lá no teto. Um coleiro que não dorme suas 10 ou 12 horas de silêncio e escuro total é um pássaro que vai estourar a muda. Ele começa a cair pena fora de época, ou pior, faz a chamada muda de bico eterna, onde ele nunca termina de se completar. E o criador reclama: "Ah, meu coleiro está frio, não quer abrir o canto." Claro que não quer, ele está exausto. É como se você trabalhasse na roça o dia inteiro e na hora de dormir alguém ficasse batendo lata do seu lado e jogando lanterna no seu rosto. Ninguém aguenta. O pessoal do interior, os criadores mais antigos, tinham aquele costume de encapar o pássaro e levar para um cômodo escuro e arejado assim que o sol caía. Isso não é frescura, é ciência de passarinheiro. O pássaro precisa do escuro para processar a testosterona. É no descanso que o bicho carrega a bateria para cantar no dia seguinte.
Se você deixa ele na claridade da lâmpada de LED até tarde, você está fritando o sistema nervoso dele. E tem mais, não é só a luz, é o barulho. O coleiro tem uma audição finíssima. Se ele ouve barulho de casa, rádio ligado, conversa alta, ele fica em estado de alerta. O sono dele é superficial. Aí no outro dia ele acorda com aquela cara de passarinho de chuva, encorujado, sem vontade de nada. Se você quer ter um coleiro de ponta, respeite o horário do bicho. Escureceu, gaiola encapada, lugar silencioso e deixa o bicho dormir. Se você não der o descanso que a natureza exige, não cobre o canto que o seu ego quer. Agora, se você acha que luz acesa é ruim, espera até ver o que acontece quando você tenta foguear o bicho do jeito errado. Tem criador que destrói a fibra do coleiro em um único final de semana por causa do próximo erro. Esse erro aqui é o que eu chamo de ansiedade do dono. O sujeito pega um coleiro que tem uma genética boa, um bicho que tem tudo para ser um fenômeno, mas ele não tem paciência. Ele quer que o pássaro cante para ontem. Aí o que ele faz? Começa a esquentar o bicho do jeito mais errado possível, mostrando fêmea o dia inteiro, ou pior, colocando o pássaro de cara com outro coleiro mais preto, mais valente, só para ver se o bicho responde. Escuta bem o que vou te falar. Fibra não se cria no grito, fibra se preserva no manejo. Quando você mostra fêmea para um coleiro que ainda não está pronto, que não está com a ordem de bico totalmente formada, você está causando um curto-circuito na cabeça dele. O bicho fica desesperado, gasta uma energia que ele não tem e, como ele não consegue falar com a fêmea do jeito certo, porque o corpo dele ainda está frio, ele entra em estresse profundo. É o famoso pássaro que fura a muda ou que começa a se arrancar, a se bicar de tanto nervosismo. E tem aquele criador que adora um tira-teima no fundo do quintal. Ele chama o vizinho, coloca as duas gaiolas coladas e fica rindo enquanto os bichos se matam de valentes. O que você não vê é que, por dentro, o seu coleiro está sofrendo um desgaste psicológico brutal. O coleiro é um pássaro territorialista ao extremo. Cada vez que ele tem que defender o território dele sem estar 100% fisicamente, ele perde um pouco da vontade. Chega uma hora que o bicho corre. Ele se torna um pássaro corrido, que basta ouvir o estalo de outra gaiola para se encolher no fundo. E recuperar um coleiro corrido, meu amigo, é 10 vezes mais difícil do que amansar um brabo. O segredo dos grandes mestres do interior é o chamado foguear no passeio. É levar o bicho para ver o mato, para ouvir o barulho da natureza, sem a pressão de ter outro macho na cara dele o tempo todo. A fêmea é o tempero, não é o prato principal. Se você usa demais, perde o efeito e estraga o bicho. O coleiro precisa sentir saudade, precisa sentir que ele é o dono do pedaço. Se você entope ele de fêmea ou de confronto, você transforma um guerreiro em um pássaro covarde e estressado. Você quer um coleiro que cante na cara de qualquer um? Então pare de testar ele todo santo dia. Deixe o bicho ganhar confiança sozinho. Deixe ele sentir que o território é dele. Se você continuar forçando a barra, a única coisa que você vai conseguir é um pássaro que chia para a fêmea e se esconde de macho. E por falar em esconder, tem muita gente que esconde um perigo terrível dentro da própria limpeza da gaiola. O próximo erro é onde a saúde física do coleiro é destruída por um descuido que parece capricho. Muita gente acha que limpar a gaiola é só passar um pano e trocar o papel, mas o manejo da higiene do coleiro é quase uma cirurgia. O primeiro grande vacilo aqui é o uso de produto químico forte. O criador quer deixar a gaiola cheirosa, usa desinfetante perfumado, água sanitária pura ou aquele multiuso que a gente usa na cozinha. Meu amigo, o pulmão do coleiro é do tamanho de um grão de feijão e é extremamente sensível. Esse cheiro forte que você sente e acha limpinho, para o pássaro é um gás tóxico. Isso causa asma, causa chiado no peito e destrói o fôlego do bicho. Quer limpar? Use água, sabão neutro e no máximo um álcool 70 que evapore rápido. Nada de perfume perto do bicho. Outro erro fatal nesse momento é o local onde você coloca o pássaro enquanto limpa ou toma banho de sol. O criador tira o coleiro da parede, coloca no chão ou perto de uma porta aberta e vai lavar o fundo da gaiola. É aí que a corrente de ar pega o bicho. O coleiro aguenta frio, mas não aguenta vento encanado. A corrente de ar entra por baixo das penas, gela o peito do bicho e a pneumonia é questão de horas.
Sabe aquele pássaro que começa a bater o bico ou fica encorujado depois de um banho de sol? Muitas vezes foi o vento que você deixou bater enquanto estava distraído. E por falar em banho, tem o erro da banheira suja. O coleiro ama banho, é a alegria dele, mas tem criador que deixa a banheira o dia inteiro na gaiola. O pássaro toma banho, defeca na água e depois vai lá e bebe aquela água contaminada com as próprias fezes e restos de comida. Isso é a porta de entrada para a coccidiose, aquela doença que deixa o pássaro triste, de asa caída e que mata rápido se não tratar. Banheira tem hora. Colocou, o bicho tomou banho, você retira. Não deixe o viveiro virar um criadouro de bactéria. A higiene do fundo da gaiola também precisa ser cirúrgica. Resto de semente úmida vira fungo. Se o seu coleiro come uma semente com fungo, ele desenvolve micose nas vias respiratórias. O bicho para de cantar, começa a ter dificuldade para respirar e o criador acha que é rouquidão. Não é, é falta de manejo na limpeza. O passarinheiro raiz sabe que gaiola de coleiro tem que estar seca, sempre seca. Umidade é o maior inimigo da saúde de um pássaro de fibra. Mas olha, você pode ter a melhor comida, o melhor sono e a gaiola mais limpa do mundo. Se você cometer o quinto erro, o seu coleiro nunca vai passar de um pássaro mediano. Esse é o erro que mata o espírito do bicho, e é sobre ele que vamos falar agora. Esse aqui é o erro que eu chamo de sentença de prisão. O criador compra uma gaiola de luxo, dá a melhor ração, mas esquece que o coleiro é, por natureza, um pássaro de território e de movimentação. Tem gente que deixa o bicho pendurado no mesmo prego, na mesma parede, olhando para o mesmo azulejo o ano inteiro. O resultado? O pássaro vicia no prego. Ele até canta ali, mas se você tirar ele dali para levar na casa de um amigo ou para uma roda, o bicho trava. Ele fica bobo, se bate na gaiola e não abre o bico. O coleiro precisa de horizonte. O passeio de manejo não é luxo, é necessidade biológica e psicológica. Quando você sai com o bicho de manhã cedo, encapado ou não, e leva ele para ver o movimento, sentir o cheiro do mato e ouvir outros pássaros de longe, você está trabalhando a mente dele. Isso dá confiança. O pássaro entende que onde quer que você coloque a gaiola dele, aquele lugar é dele. É assim que se forma um coleiro de fibra, um pássaro que canta em qualquer lugar, seja no barulho da cidade ou no silêncio da roça. Muitos criadores aqui do interior cometem o erro de achar que passear é só levar para disputa. Não, passear é dar dignidade ao bicho. Um coleiro que fica só dentro de casa acaba ficando estressado, começa a ganhar peso, mesmo comendo pouco, e a musculatura das asas atrofia. O pássaro fica pesado de espírito. Sabe aquele coleiro que você vê que é bonito, mas parece que falta uma chama nele? É falta de rua, é falta de sol da manhã, é falta de ver o mundo fora daquela parede de sempre. Além disso, o passeio ajuda na troca de oxigênio do ambiente. Dentro de casa, por mais limpo que seja, o ar é viciado. Lá fora, o bicho respira ar puro, o que ajuda a limpar as vias aéreas e dá mais potência para o canto. Se você quer que seu coleiro tenha aquele fôlego de campeão para cantar horas seguidas sem parar, ele precisa de condicionamento físico que só o passeio proporciona. Se você trata seu pássaro como um enfeite de estante, não espere que ele se comporte como um guerreiro na hora que você mais precisar. O coleiro que não passeia é um pássaro mentalmente fraco, e na hora da verdade, na hora de mostrar quem manda no terreiro, a mente conta tanto quanto a saúde. Agora, depois de tudo que conversamos aqui, a pergunta que fica não é se o seu coleiro é bom, mas se você está sendo o criador que ele merece. Criar passarinho no interior do Brasil sempre foi uma arte passada de pai para filho, mas hoje a gente sabe que só o amor e o gosto pelo bicho não seguram um pássaro no topo. O mundo da criação evoluiu, o que separa o criador que só tem passarinho daquele que é respeitado onde chega, que tem o bicho mais limpo, mais saudável e com o canto mais potente, é o conhecimento. A gente viu que o erro na alimentação, o descanso errado e a falta de manejo destroem o potencial de qualquer campeão. Mas eu sei que muitos de vocês querem ir além, querem entender o porquê de cada coisa, querem saber exatamente o que acontece dentro do organismo do coleiro quando ele come uma semente ou uma ração extrusada e como isso se transforma em energia para a fibra e para o canto.
Foi pensando nisso, em quem não aceita mais o achismo de beira de gaiola, que eu decidi liberar o acesso a um material que é o divisor de águas, o Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes. Esqueça as dicas vazias da internet. Ali eu explico a ciência por trás do canto. Você vai entender de uma vez por todas como ajustar a alimentação para cada fase da vida do seu pássaro, seja na muda, no descanso ou na hora da disputa. Você vai descobrir como usar as farinhadas e os alimentos naturais para potencializar a saúde e a plumagem, sem sobrecarregar o fígado do bicho. É um conteúdo técnico, direto ao ponto e totalmente voltado para a prática do criador que busca rendimento máximo. Se você sente que seu manejo estagnou e quer dar ao seu coleiro uma condição de saúde que ele nunca teve, o link para acessar esse guia está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Não é sobre comprar um livro, é sobre investir na vida e no canto do seu pássaro com a ciência a seu favor. O seu coleiro faz a parte dele no poleiro. Chegou a hora de você fazer a sua no manejo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.